Ok, queridos. Então, essa aula é uma aula bem especial, tá? Com a intenção inicial de trazer um certo centramento no trabalho gnóstico e animar as pessoas para conseguir combater aquilo que existe dentro de nós, que impede a gente de conseguir realmente adentrar pelo caminho. A gente tem que lembrar que o objetivo da gnose, o que nós estamos fazendo aqui hoje, o que nós estamos aqui reunidos, é justamente para que nós consigamos despertar a nossa consciência. Mas o que é isso, Leandro, despertar a nossa consciência? Despertar a consciência tem a ver com um trabalho interior muito profundo, que é encarnar o nosso real ser interior, que é a gente conseguir realmente tirar o ego de dentro da gente, a gente se livrar de todos os males que existem dentro de nós, toda a corrupção que existe dentro de nós seres humanos, para que a gente possa viver uma vida realmente de paz, uma vida de felicidade, uma vida sem corrupção, sem estar corrompida pelos males que nós levamos dentro de nós. E isso vai levar a gente para um outro mundo, isso vai levar a gente para um outro patamar de vida. Como diz Jesus Cristo, como diz os mestres, né? Como diz todos os grandes avatares que estiveram aqui na Terra, esse outro mundo, ele não é o planeta Terra, ele não é o plano físico, ele é um outro reino de pessoas que também fizeram esse trabalho e que não estão mais corrompidas também pelo ego. Eles atingiram um grau de santidade, um grau de integridade interior, que fizeram com que eles pudessem estar nesse outro patamar de vibração. Eles saem da vibração do ego, do eu, e eles vivem numa vibração de harmonia, uma vibração de paz, uma vibração de alegria. E não tem mais desespero, não tem mais medo, não tem mais corrupção interior. Então, quando nós conseguimos viver uma vida realmente com a paz, sem a corrupção interior, nós vamos atingir esse outro estado que nós estamos falando, desse despertar da consciência. Esse despertar da consciência, ele vem junto com uma encarnação de um logos dentro de nós, encarnação do nosso espírito divino. Esse espírito divino dentro de nós é o nosso ser interior, chamado de Cristo íntimo. Quando ele se apossa e se apodera do nosso raciocínio, da nossa mente, do nosso corpo, ele vai pouco a pouco eliminando de dentro de nós toda a corrupção que existe, todas as entidades negativas que estão dentro da gente, que fazem a gente ainda continuar sofrendo. Faz com que a gente comece a entender que nós estamos em um plano de vida de amor e não de sofrimento. Mas se a gente vibrar no sofrimento, a gente esquece que nós estamos num plano de amor, a gente esquece que nós vivemos a paz infinita, que Deus está em tudo e que nós vivemos nessa paz infinita. Com esse esquecimento vem a identificação que a vida é esse plano físico. E quando nós nos identificamos com esse plano físico, a gente acaba caindo realmente nessa roda, uma roda do tempo, na roda do sofrimento, um padrão que a gente fica ali até conseguir aprender novamente e despertar novamente esse ser interior profundo que existe dentro de nós e sair da roda de Sansara. Então, para a gente conseguir atingir esse estado de profundidade, esse estado de despertar, a gnose, ela traz realmente a trilha, o caminho pelo qual nós podemos sair daí, né? Que é a revolução dos 3 fatores da consciência. Então, primeiro de tudo, esse ser que se integra dentro de nós, ele começa a olhar para dentro e fazer um trabalho de dissolução da corrupção que existe. Depois, né, nós vamos despertando, a gente vai se abrindo para um novo mundo, a gente vai realmente se abrindo para esses planos superiores, com um nascer espiritual. Esse nascer espiritual, ele cria um novo corpo para a gente, onde esse ser ele consegue se estabelecer. E concomitante nesse trabalho, existe um ponto que esse Cristo íntimo, esse ser interior profundo, ele faz pela humanidade, que é o quê? Ajudar todos também saírem da ilusão do sofrimento, despertarem de que todas essas entidades que estão dentro de nós, elas são ilusões, e que a gente não precisa mais sofrer, a gente não precisa mais ter medo, a gente não precisa realmente, sabe, ter essa cobiça, essa luxúria, todos esses egos que estão por aí. Então, a aula de hoje ela vai tentar buscar, em um ponto específico, fazer uma incisão
né, dentro da gente, para que a gente possa parar de resistir ao amor, parar de resistir a essa força que quer nos libertar, porque o ego ele está resistindo a isso. Esse ponto que a gente precisa olhar, qual que é? Né? Qual que é a resistência à perfeição? É um eu. Né? A gente dá um nome para esse demônio que existe dentro de nós, tá? De preguiça. E quando a gente olha para a preguicinha bonitinha, normalmente o que, que aparece dentro de nós são o quê? São sorrisos. Né? A gente olha para esse sapinho ali cheio de preguiça e a gente sente uma certa satisfação. O ego ele sente uma certa satisfação de estar vivendo isso daí, né? Esse momento com o ego. E na verdade isso não acontece muito com os outros egos que nós temos, tá? Então se a gente for ver toda essa corrupção que existe dentro da gente, que nos prende nessa roda de sofrimento interior, a gente não tem tanta simpatia por outros egos como a gente tem pela preguiça. Então, se a gente olha para o orgulho, por exemplo, a arrogância, a discórdia, aquela causa, quando você lembra de alguém sendo arrogante com você, ou você lembra da humilhação, do desprezo, isso não gera em nós simpatia. Nem outros egos, como a ira, por exemplo, as brigas, aquela violência, né? Tudo isso também não gera simpatia dentro da gente. A inveja, as críticas que a inveja traz, deslealdades, aqueles olhares que a gente sabe que existem do invejoso, isso não traz a alegria ou uma certa satisfação. Agora, quando a gente vê a preguiça, é diferente. E todos os outros egos, né, gula, avareza, luxúria, tudo isso leva a gente a essa corrupção da consciência, uma satisfação egóica pula, que não leva a gente a lugar nenhum, apenas a mais matéria. Então, agora, quando a gente vê a preguiça, o que, que a gente lembra? Né? A gente lembra de certos momentos, cenas cômicas, tragicomédias que a gente chama, né? Cenas simpáticas, onde aquele ego ele está ali curtindo a vida, um curtindo entre aspas, mas tipo, eu estou maratonando uma série aqui, eu estou tipo indo dormir e tipo ficando na cama até mais tarde. Tudo isso traz uma satisfação que aparentemente, quando a gente olha para isso daí ele é inofensivo para nossa alma. Né? A gente olha esses movimentos da água da preguiça e ele é inofensivo. E tantas outras desculpas para a gente não ajudar em casa, para a gente chegar atrasado no trabalho, para a gente não precisar estudar para uma prova e etc. Tudo isso são cenas cômicas e simpáticas, né, que o ego seduz a gente para que a gente possa dar esse sorrisinho em relação a ele. Mas quando nós estamos vendo a preguiça desde o ponto do espírito, ou seja, desse ser interior encarnado, né, desse ser interior que está ali fazendo o seu trabalho pelo despertar, pela eliminação, esse sorriso murcha. Por quê? Porque ele vai perceber que todas essas cenas cômicas que a gente está vendo, eles estão levando a gente à mediocridade, a uma certa instabilidade, a um descuido de nossa vida. Essa mediocridade que nós estamos falando é aquela pessoa que ela é a mediana. Então ela está assim, sempre naquele nível médio no trabalho, estável, tem um relacionamento afetivo instável, mediano também, descuidos em diversas áreas na saúde, descuido na área dos relacionamentos sociais, descuido em diversas áreas da sua vida. Tudo isso, né, essa mediocridade que esse ego eles nos traz. Né? Tem uma frase do Mestre Samael bem interessante que diz assim: muitos são os que estão na miséria devido ao elemento preguiça. Esse elemento preguiça, ele prende a gente na miséria da alma. Tá? Então, essa maneira da gente ver a preguiça, a preguicinha, que a gente fala, eu tô com uma preguicinha hoje, tudo isso parecem apenas certas minúcias, certos detalhes, fragilidades, digamos assim, da própria condição humana, como se isso fosse uma condição de nós seres humanos. Mas o que acontece é que, se a gente aceita isso como uma condição humana, o nosso ser interior profundo, o que existe de íntegro dentro da gente, o nosso centro, a nossa retidão, ela nunca vai acontecer. Nunca vai trazer
A paz que a gente está buscando, a felicidade, ou esse reino superior onde a corrupção não existe, ela não vai acontecer. Porque não existem cristos, não existem seres divinos preguiçosos. Então, a gente aceita como uma condição humana isso, né? Então, nós teremos que viver como animais humanos pelo resto de nossas existências. Até que a gente começa a entender que, quando a gente está falando dessas pequenas preguicinhas, sempre é uma desculpa para a nossa condição humana, presa à matéria. Aparentemente, a preguiça não nos faz sofrer, mas é uma tremenda de uma ilusão, porque ele é um dos que mais fazem a gente sofrer e ele é a corrente que nos prende à matéria. Porque uma pessoa que elimina a sua preguiça, ela rompe essas correntes da matéria, né? Então, o que que é a preguiça efetivamente? O que que é esse demônio? Ele é a resistência ao esforço e ao sacrifício. Então, é um demônio, é uma entidade mental que nós criamos, tá? É próprio nosso, né, de cada um de nós que criamos esse demônio, que não quer ter nenhum tipo de responsabilidade diante da vida. Ele não quer assumir compromissos, não quer assumir esforços, nem sacrifícios. Se você for ver efetivamente o que é a preguiça, ela é uma repugnância, ele repugna, ele tem uma ojeriza à altura espiritual e moral que nós somos de verdade, ao nosso Atman, ao nosso Gloriam, ao nosso ser interior profundo, ao nosso Cristo íntimo. Então, todos nós temos o nosso espírito santificado. Só que a preguiça, ela repugna tudo que esse corpo material tenha que se esforçar ou se sacrificar. Então, a gente precisa entender de verdade que essa repugnância, essa é uma renúncia à altura da nossa dignidade. Ou seja, ela é uma renúncia ao Cristo. Ela é a maior resistência ao ser interior profundo. Então, é quando a gente não quer a santidade, quando a gente não quer integridade na nossa vida, quando a gente não quer atingir a paz infinita, o, o nirvana, o samadhi, o maha para nirvana, entrar na comunhão com Deus. Quando a gente não quer isso, a gente não quer se esforçar para chegar a isso, nós estamos diante desse ponto aí que nós estamos falando, que é a preguiça. Perfeito? Então, vamos começando a entender o que é a preguiça. O preguiçoso, então, ele não tem esse ideal aí de atingir uma perfeição. Por isso que a palestra se chama Resistência à Perfeição. Então, ele não tem esse ideal de atingir a perfeição divina. O que esse demônio dentro de nós, ele criou? Ele criou uma inteligência muito profunda, porque ele vai lá na base do nosso inconsciente, tá? Ele começou a criar artimanhas, onde ele se tornou um especialista na arte de contornar deveres, um especialista na arte de contornar os deveres e de aprender a dar um jeitinho para não precisar fazer as tarefas se manterem inacabadas. Quando nós estamos falando de tarefas, a primeira via parece aí que são tarefas do plano material, né? Mas a gente vai ver que não é isso. Tá? A gente vai chegar um pouquinho mais forte. A preguiça, obviamente, ela envolve também, ela envolve todo, ela é um veneno que contamina todas as áreas da nossa vida, tá? Mas não é a principal, a material que a gente vai falar. Então, assim, com efeito, o preguiçoso ele não tem um ideal de perfeição esforçada. Ele não quer se esforçar para atingir, né, esse ideal. E sim, ele tem muito mais a questão de conseguir uma facilidade para viver a vida. Então, ao invés de atingir um ideal de esforço, ele quer facilidade. Move ele muito mais a vantagem, tirar vantagem sobre as coisas do que fazer o bem. Então, quando a gente não quer fazer o bem, mas a gente está querendo o quê? É ganhar vantagem sobre as coisas,
também nós estamos falando da preguiça. E podendo seguir, então, né, na linha do comodismo. Então, não vai se esforçar para subir essas montanhas íngremes da perfeição, do aprimoramento pessoal. A gnose, ela é uma escola de regeneração. Então, ela está querendo regenerar a nossa alma. Perfeito? Atingir o aprimoramento pessoal. E ela tem as técnicas mais profundas que vocês vão encontrar na face da Terra, né? Porque ela é um compêndio de várias linhas. Ela vai trazer para a gente, e a espiritualidade tem se utilizado, então, dessa liberdade que a gnose trouxe de promover a abertura do conhecimento, porque essas escolas elas têm um conhecimento fechado, e a gnose ela promoveu a abertura desse conhecimento para que todos pudessem ter acesso às técnicas e ferramentas mais poderosas para que a gente pudesse subir essa encosta íngreme do aperfeiçoamento pessoal, tá? Então, tá aí esse demônio com o que ele quer, né? Os desejos dele. Se a gente for ver bem a fundo, a preguiça ela significa, antes de mais nada, que o homem renunciou à altura da sua dignidade moral, espiritual, e não quer ser aquilo que Deus quer que a gente seja, que o nosso Atman quer que nós sejamos. Então, a preguiça ela não quer que a gente seja quem nós somos de verdade. Ela quer continuar, fazer com que a gente continue achando que nós somos ela. Isso é ilusão, isso é maia. E nessa dolorosa renúncia que existe, a gente acaba se destruindo, entrando nessa mediocridade que nós estamos falando. Então, a preguiça ela é a fuga do ideal de perfeição. Então, se a gente for ver o que é um homem perfeito? Um homem, quando eu digo homem, estou falando um ser humano. O que é o ser humano perfeito, pessoal? Alguém tem algum exemplo de um ser humano perfeito? Eu só lembro de Cristo. Ótimo, você. É isso. O Cristo é o ser humano perfeito. Cristo é o ideal de perfeição, né? Porque ele encarnou o amor, ele encarnou a verdade, ele encarnou todas as virtudes do ser humano e ele expressou essas virtudes aqui. Tantos outros mestres que estiveram aqui na face da Terra e que encarnaram a perfeição. E a preguiça, então, ela é a fuga disso. Ou seja, no final, ela é a deserção do amor. Quando eu desisto de amar. Quando eu desisto de amar, eu realmente, então, desisto do meu ser interior profundo. Feito? Então, desde esse ponto de vista, pessoal, a gente começa a ver que abrem-se aí dois caminhos para nós. Uma, onde nós vamos ver a vida como uma missão, onde a gente vai empregar o melhor que existe dentro de nós, o melhor da nossa força, né? A gente vai se doar, a gente vai se sacrificar, a gente vai se esforçar para se aprimorar interiormente. E a outra é a visão do aproveitador da vida, aquele lá que está para aqui curtir simplesmente a vida, no sentido de fazer só o que é imprescindível, o cômodo, e não precisar de maneira nenhuma me comprometer com nada. Não preciso criar responsabilidade nenhuma, não quero me complicar, não quero ter muito o que fazer. Você vê? São dois pontos de vista muito diferentes. A preguiça aí, ela se assemelha muito a um mata-borrão. Sabe aquele mata-borrão? Que era aquilo que chupava a tinta para limpar, né, a folha. Quanto mais absorve, quanto mais a gente tem preguiça, quanto mais a sua alma vai se bebendo de egoísmo, mais ela vai se estragando, mais ela vai se corrompendo. Então, é característica desses comodismos que a gente tem, a falta de vibração, né? A falta de força que impele para procurar a vida, para procurar. Então, o preguiçoso ele está vibrando naquela moleza, como diz o mestre Samuel, flojo, né, em espanhol, que é o caminho fácil, cômodo, ele não tem vibração na vida, né? O corpo começa a ficar mole, e a canseira começa a vir. Então a pessoa ela começa a se sentir cansada, porque é a falta
dessa força divina, porque Deus é forte, pessoal, né? O Deus interior profundo, quando ele vem no nosso corpo, ele permite com que a gente faça o que não se faz, né? O Cristo íntimo, quando ele se expande, ele tem força, ele tem vida, e ele vai caminhar, ele vai fazer o que for necessário. Essa é a força das melhores energias que a gente pode se empregar. Então, vocês veem aquelas frases da Bíblia que é bem interessante, que falam um pouco sobre esse olhar do aproveitador ou daquele que vê a vida como uma missão de aperfeiçoamento pessoal. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição. A Bíblia também diz: apertado é o caminho que leva à vida. Então, essa vida que a gente quer mais vida, mais alegria, mais paz. Essa vida em um outro plano superior, sem corrupção interior, é apertado. É apertado por quê? Porque ele exige a renúncia dos egos. Ele exige a morte interior. Ele exige a dissolução daquilo que traz sofrimento, dos apegos que a gente tem com a matéria. Exige a dissolução do medo e dessa moleza de levar a vida. E levar uma vida com vibração, de levar a vida com entusiasmo, de levar a vida querendo cada vez mais força, mais vida, mais paz. Né? É apertado esse caminho que leva à vida. A preguiça, ela não quer isso. Então, a gente vai vendo, pessoal, que a espiritualidade, ela quer realmente que nós atinjamos esse ponto de vida. O nosso ser interior profundo, o nosso Cristo íntimo, o que há de integridade dentro de nós, que quer se encarnar em nosso corpo, ele deseja, do fundo de toda a sua alma, que nós abramos o nosso coração para que essa vida possa penetrar em nós, para que a gente tenha essa vibração, para que a gente tenha essa força. E toda a espiritualidade, ela está trabalhando para que a gente possa atingir esse lugar. A nossa vida, ela é perfeita e completa. A gente não precisa ter medo da vida. A vida, ela é amor. A vida, ela é alegria, ela é paz. Se a gente não está identificado com o ego. Então, quando a gente consegue começar a compreender isso e relaxar, que está tudo certo e que a gente já está sendo encaminhado para isso, e que a gente tem firmeza para seguir o caminho, a gente tem integridade para seguir da maneira correta a verdade, seguir de verdade, com verdade, o caminho, então a gente vai começar a sentir a paz e a felicidade que já vai permear. E nós vamos sendo guiados, tintim por tintim, para chegar nessa encarnação do Cristo íntimo. Perfeito? E que aí o Cristo íntimo vai realizar os seus trabalhos no nosso interior de terminar toda essa dissolução do ego. Então, o que o Mestre Samael fez de vir para cá, ele conseguiu realizar essa encarnação do seu Cristo íntimo, né? Ele encarnou essa força, esse poder, e ele, sem descanso, pessoal, com essa vibração, ele criou um movimento que a espiritualidade estava colocando em suas costas, como uma missão para ele, de iniciar um movimento de abertura do conhecimento, né? E criar essa escola que vai ajudar os seres humanos a se regenerarem. Essa alma que tem bebida do egoísmo, começar a aprender a se livrar do sofrimento e se abrir de novo para a maravilha que é a vida, da alegria e do amor divino. Feito? Então, desde esse ponto de vista, que a Convenção Nacional Gnóstica, ela começa a surgir também. Não só a convenção, mas os congressos, os centros de retiro, né? Tudo isso faz parte desses próprios movimentos da espiritualidade que vão nos ajudar a dar um choque em nossa alma para conseguir ver esse ego que tenta nos prender, para a gente possa se livrar, para a gente se vibre fora daquilo e deixasse o ego com todas as forças do nosso ser, para que a gente viva em paz, para que a gente viva nessa felicidade, para a gente viva a realização do que é ideal para a gente. Então, todos nós temos no nosso interior já o que é ideal. Cristo, nosso mestre. Né? Se a gente quer encarnar essa força do nosso Cristo íntimo, aí a realização dos nossos ideais é o que vai trazer a felicidade. E quando a gente foge da vontade do nosso Pai interior profundo, o nosso ideal,
Isso vai ser a mais radical das frustrações do ser humano. Quando a gente chega no final da nossa vida e a gente olha para trás e vê que a gente não mudou, que a gente não atingiu a paz, que a gente está ali apegado à matéria, com medo da morte. Meu, isso é a frustração das frustrações da nossa alma. Entende? Olha para aquilo e, meu, o que eu fiz da minha vida? Então, na vida, pessoal, o que desencanta não são as ambições insatisfeitas, não é aquela casa que eu não consegui, não é aquele carro que eu queria ter. Se chegar no final da sua vida, seus relacionamentos estão deteriorados, a sua saúde está deteriorada, a sua consciência num sono profundo. Aquilo é a maior insatisfação que existe na vida. Então, na vida o que desencanta não são essas ambições insatisfeitas, mas sim os ideais abandonados ou atraiçoados. E vem também aqui aquela frase do Cristo, né, que diz assim: quantas vezes eu quis, diz o Cristo íntimo, e tu não quiseste. Quantas vezes eu quis percorrer o caminho da integridade, mas você não quis. Então, vamos desmascarar agora esse demônio que existe dentro de nós. Vamos olhar para ele sem véu. Vamos querer. Precisa que exista um anelo espiritual muito profundo para que a gente forme pelo menos uma amplitude da nossa consciência, que ela consiga se ampliar um pouquinho para a gente ver essa máscara do ego. Tá? Então, primeiro de tudo, entender que a forma mais comum da preguiça é essa repugnância pelo Cristo interior, repugnância pelo Buda íntimo, repugnância pelo Krishna profundo. Não importa o nome que a gente dá para essa força, pessoal, né? Mas é repugnância pelas alturas espirituais e morais que nós temos. Essa é a forma da preguiça mais comum. O que ela deseja, no fundo, é o quê? A mediocridade, como consequência da sua falta de esforço e sacrifício. Querer viver bem, então a pessoa querer viver bem, né? Mas sem exageros de esforços, nem loucuras de idealismo, ou seja, querer viver bem, mas sem precisar se esforçar muito e nem ficar realmente conectado com o que é o ideal para você. Ser bom, ser um gnóstico médio, uma pessoa, né, que está ali buscando conhecimento, mediano, com a sua dose medida de religião, vá lá. Mas levar os ensinamentos a sério e em plena coerência com o ensinamento crístico, isso considera-se fanatismo. Então, levar a sério as palavras dos gurus, de Samael, de Jesus, dos mestres que estiveram encarnados na Terra, levar a sério e levar a sua vida em coerência com isso. Hoje, a gente tem uma falsa ideia que você levar a sério a sua vida nesses preceitos é ser fanático. E muito pelo contrário. Fanático é aquele que quer converter todo mundo e que acha que todo mundo tem que viver que nem ele. Esse é o fanático. Então, imagina que vem ali, né, eu como gnóstico, bato na casa de um, não, que a maneira que você está vivendo é errado, etc. Você tem que viver assim, 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 assado. Isso é ser um fanático. Tem que converter todo mundo da minha família, tenho que, onde eu vou, preciso falar sobre isso. Esse é o fanático. Fanatismo não tem nada a ver em você levar a sério a guiança, levar a sério o caminho do aperfeiçoamento que os mestres trilharam e trouxeram para a gente. Entende? Então, pessoal, temos que entender o que é um fanatismo e o que é levar a sério o ensinamento. Porque a gente começa a perceber que isso não é uma brincadeira. Isso é muito sério. Isso, na verdade, é a vida, de verdade, vivida. Perfeito? Então, vamos estudando as manifestações sutis que existem aí das máscaras da preguiça. Uma frase que o mestre Samuel traz, bem interessante, diz assim: há pessoas que trabalham demais para ganhar a vida, mas sem ter preguiça de estudar e conhecer a si mesmas para dissolver o eu. Então, você vê que o que a gente falou aqui, pessoal, que a forma mais comum da preguiça é a repugnância pelas alturas espirituais, não é? Quando o mestre Samuel fala isso,
que as pessoas trabalham demais para ganhar vida, mas sentem preguiça de estudar e conhecer a si mesmas para dissolver o ego, ele está falando de uma máscara que essa preguiça tem. Ou seja, é uma dessas especialidades que ela tem de conseguir enganar a nossa consciência, de ludibriar a gente para pensar que está tudo bem. Ou seja, eu me entupo de atividade, eu sou cheio de ocupações, de cabo a rabo, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, eu tenho coisa para fazer. Então, esse tipo de preguiçoso, que tem muita coisa para fazer, ele fala assim: eu, preguiçoso, não tenho um minuto livre na minha vida. Né? Esse preguiçoso, quando ele vai falar, ou vai trazer alguma responsabilidade que o teu ser interior profundo está trazendo. Não, olha, você vai fazer o curso tal, vai fazer agora meditação. Todos os dias você vai estudar esse livro. O ser interior está levando para você. Lembra que eu falei que a espiritualidade ela está trazendo situações de vida para que haja reflexão e que você para gente despertar. É isso que a espiritualidade quer, o nosso ser interior quer. Então, traz, por exemplo, aqui, olha, vai ter uma convenção gnóstica. Exemplo. A convenção gnóstica ela faz parte disso, como uma estratégia da espiritualidade para que cause um choque dentro da gente, assim como vocês estão hoje assistindo essa palestra, e que a intenção é levar a um choque espiritual em vocês, para que haja consciência, expansão da consciência e integração novamente com o nosso ser, com as virtudes contrárias à preguiça. Então, quando a gente fala não posso para o nosso ser interior, na verdade o que a gente está falando é não quero. O vosso ser e a grande lei não aceita as desculpas que você dá porque você está com muita atividade. Você fala, mas eu não posso, eu tenho que trabalhar até mais tarde hoje, não vai dar para eu meditar. Ah, não dá, eu tenho já uma viagem programada para eu fazer, né? Então eu não vou conseguir ir para esse retiro, não vou conseguir ir para essa convenção, não vou conseguir. Veja, o seu não posso, que você está cheio de atividade, é uma desculpa diante da lei que você está dando. Imagina ter um juiz, ele fala, olha, desculpa, mas eu não sabia, né? Eu não podia. É uma escolha, na verdade, né? Quando a gente quer caminhar a trilha espiritual ou não quer caminhar. São apenas máscaras. Então vejam, 97% das vezes que a gente fala não posso, na verdade o que nós estamos falando é eu não quero. E a gente precisa estar consciente disso. Não tenho vontade de morrer em si mesmo. Isso me lembra muito de um aluno, né, há muitos anos atrás, de um aluno na gnose, que ele era cheio dessa máscara da atividade, né? Então, pessoa que, trabalhava muito, muito mesmo, né? E não era mentira, ele realmente trabalhava muito, de cabo a rabo. O dia dele era tomado, tinha muitos afazeres. Então, ele parou de ir nas aulas, falou, Leandro, por enquanto não vai dar, e etc, tá? Mas a gente se comunicava, falava pelo WhatsApp, a gente continuava se falando. E aí a gente estava falando, ele estava falando sobre a vida profissional dele, etc. E aí, uma semana depois que ele tinha falado que ele não ia mais, né, poder ir na gnose, a gente estava conversando, ele não percebeu, mas olha que interessante. Ele recebeu uma proposta da empresa dele de fazer um curso de alemão, se eu não me engano, porque ele ia ser promovido se ele fizesse aquele curso de alemão. Mas ele tinha que fazer 2 aulas por semana, que eram 2 horas por dia. Ou seja, do nada, essa pessoa que não tinha tempo para nada conseguiu 4 horas por semana para estudar alemão para poder ser promovido. Então, quando a gente começa a notar quantas atividades nós temos que na verdade são fugas da espiritualidade e não de verdade aquilo que o nosso ser está pedindo para a gente. Entende? Então, não posso é não quero. É não tenho vontade. Não tenho vontade do quê? De realizar esse aprimoramento pessoal. De me esforçar para me aprimorar interiormente. Então, isso, pessoal, é uma preguiça setorial da vida. Há setores da vida em que as pessoas realmente se empenham produzindo, mas há setores muito mais importantes que ficam abandonados. Então, tem pessoas que têm preguiça para o setor profissional, tem pessoas que têm preguiça para o setor familiar, mas todos nós precisamos estar muito atentos para o setor espiritual, porque é o mais importante e é o que é
É onde a preguiça realmente tem mais medo de que a gente se empenhe. Por quê? Porque você se empenhar no seu aprimoramento espiritual significa a morte da preguiça. E ela não quer morrer. Então, a preguiça, pessoal, ela vai sempre começar por não querer refletir. Se você não quer nem refletir na possibilidade de começar a meditar, se você não quer nem começar a refletir em fazer a leitura dos livros sagrados, não quer nem refletir sobre você se alinhar no seu centro, fazer as práticas espirituais que precisam ser feitas, por medo do sacrifício, você nem cogita a possibilidade. Então, tá aí, né? Uma das máscaras é a atividade. Então, quando a pessoa, como eu falei naquele exemplo, né, tem um verdadeiro amor pelo que ela quer. Então, por exemplo, a pessoa quer realmente, de verdade, ela ama o emprego dela e ela quer realmente subir. E ela tem esse querer e um interesse verdadeiro, não importa, nada segura aquela pessoa. Se ela precisar trabalhar de madrugada, se ela quer conquistar aquilo ali, ela vai trabalhar de madrugada. Ela vai fazer o esforço que for necessário. Entende? Agora, se a gente não está atento a essa preguiça setorial, nunca nós vamos conseguir realizar, atingir a autorrealização íntima do ser. O teu Cristo íntimo nunca vai encarnar no teu coração. Então, uma é a vontade do ego e a outra é da consciência. Então, o que costuma acontecer é tapa-se a consciência e nem se cogita nas possibilidades aí de poder fazer o que precisa ser feito. Então, queria-se aí uma reflexão já que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que é o quê? Como é que está, por exemplo, para você participar da convenção? Você tem refletido sobre isso? Você quer também dar um passo a mais nesse caminho? Você quer receber alguns choques espirituais para que a sua consciência possa se expandir? É uma trilha. Eu não estou falando que você vai encarnar teu ser agora, não é isso. Mas que nós precisamos seguir a trilha que a espiritualidade está mandando para a gente. Entende? Então, se você está falando, não é para mim, reflita sobre isso. Porque você está aqui ouvindo essa palestra hoje. E se você está ouvindo essa palestra hoje, não é à toa. Tudo é perfeito e completo. Tudo é perfeito no mundo. Se você está ouvindo essas palavras hoje, é porque você precisava ouvir. Todos temos, então, essa experiência que o nosso quê, do nosso querer se tornar poderoso quando você começar a alinhar o seu interesse, certo? E quando você conseguir alinhar o teu amor nesse querer. E aí vai se produzir um milagre na tua vida por obra e graça desse interesse. Se é um curso de alemão ou se é o seu despertar interior, é uma questão da vontade. Se é do ego ou se é a telema da sua consciência. Existe uma outra máscara, pessoal, então, que é a máscara chamada máscara da ordem. Tá? O Messamel diz assim: a ordem sem liberdade é tirania. A liberdade sem ordem é anarquia. Quando a gente olha para a preguiça, e a preguiça se reveste de uma ordem severa na sua vida, uma rotina severa, né? O que a gente vê é uma ordem viciada. É como se fosse um trilho de aço por onde aquele trem tem que passar. Minha vida tem que ser assim, né? Então, essa ordem viciada, ela impede com que a gente possa trilhar o caminho do amor. É uma armadura do ego, da preguiça, muito bem organizada no detalhe quanto o que tem que ser feito naquele dia. Minha rotina é essa e nada pode mexer com ela. Nada pode interferir nesses planos egoístas e cômodos da minha preguiça. Ou seja, eu me lembro muito bem disso daqui, uma vez que eu estava voltando, eu trabalhava em São Paulo na época, eu gosto de falar, minha esposa está até aqui do lado, que eu estava voltando ali de São Paulo e minha esposa ligou para mim, né? E eu voltava de fretado, eu tinha que pegar o meu carro, e aí eu ia até em casa, tomava banho e depois eu ia para o IGA para dar aula, né? Ainda não tinha crianças. E aí minha esposa me ligou quando eu estava chegando, falou: Lê,
será que dá para você passar no mercado para comprar só isso? Acho que era só batata que era para comprar, era alguma coisa assim. Não lembro o que era direito que ela falou. Aí eu falei, ai, Pri, você sabe como é, eu tô na correria, meu, eu vou ter que chegar agora, eu vou ter que pegar o carro e já vou ter que tomar um banho rapidinho, comer alguma coisa e ir pro Iga. Não vai dar tempo. Quem que estava falando aquilo? Era a minha preguiça, né? Era porque eu me dei conta depois disso na minha vida, né? Por quê? Porque é isso, é minha rotina é essa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu espero. Não vem me dar mais trabalho, né? Esse é meu caminho, sacrosanto. E eu tô respaldado interiormente, porque eu tô indo dar aula de gnose, tô indo fazer, né, um trabalho espiritual. Mas a ordem, ela é uma ordem viciada. E quando a gente está falando da ordem do amor, nós estamos falando da ordem oblativa, que é o oblativo significa aquele que se doa, que consegue se doar mais, consegue dar-se mais, se esforçar e se sacrificar mais. Isso não significa que você vai se tornar uma pessoa explorada pelos outros, porque você vai ter discernimento. Não custava nada eu parar, era, era no caminho de casa, tinha uma quitanda, ali eu parava na quitanda, pegava a batata em 2 minutos e levava para ela. Não era 2 minutos que ia me fazer falta, mas era a preguiça viciada, protegida, né, interiormente, que não permitia que eu me desse mais e melhor. Então, a ordem oblativa ela é a ordem do amor, ela dá mais valor para as pessoas, para as coisas, para fazer e para esse doar-se. Tá? E tem uma frase bem interessante na literatura agnóstica que diz assim: nunca é por ter se dado ou sacrificado que um homem se esvazia, mas por ter se poupado. Então, quando a gente fica se poupando de fazer as coisas, né, a gente começa a se esvaziar, começa a existir um veneno dentro da gente. Eu já vou falar um pouco sobre esse veneno aí. Mas eu não ter parado na quitanda, ou eu não lavar uma louça que eu posso lavar uma louça quando tá ali, eu posso, mas eu não quero, né? Porque eu tô numa ordem viciada, eu tô com muita atividade, mas eu posso, eu tenho tempo, eu tenho a qualidade, eu posso naquele momento e eu não o faço por causa da preguiça. Isso, em vez de, de me trazer vantagem, ele me esvazia e vai ver as consequências que isso vai causar. Tem muito a ver com essa máscara, que é a máscara do cansaço. Não posso mais, não aguento mais. Eu dou um exemplo muito interessante aqui. Então, chega a pessoa que trabalhou o dia inteiro. Então, ele foi lá, o homem trabalhou o dia inteiro, né? Trabalhou lá em São Paulo, voltou e chega em casa, ele não aguenta mais nada, não dá para eu fazer mais nada. O que que ele faz? Chega em casa, vê a esposa ali, tá lavando a louça ou fazendo a comida, cuidando das crianças, mas o homem não aguenta. Senta-se no sofá, morto, acabado, liga a televisão e vai assistir o jogo de futebol, pega aquela lata de cerveja e a mulher percebe ele está porque ele está bufando, né? Tão cansado que ele tá, né? E aí ela estava precisando fazer um negócio, ela nem pede para ele porque já viu que ele olhou torto, de repente toca o telefone. E ela lá fazendo um monte de coisa, ela olha para ele, por favor, pelo menos o telefone, né? Atende aí para mim. Aí o cara, né, bufando, atende o telefone e era o João. Ô Zé, tudo bem com você? Tudo bem, e aí, né? Como é que tá? Poxa, a gente conseguiu a quadra lá pra gente jogar um futebol hoje, só falta uma pessoa. Será que você não topa? Vamos lá, vamos jogar uma bolinha hoje à noite? Ah, de repente, aquele homem que não aguentava mais nada, que não conseguia levantar um dedo para ajudar ali, vira um super-homem. Abre os seus peitos. Não, vamos então, né? Vou dar um jeito aqui de conseguir. Eu tô cansadão, mas eu consigo. Então, aí se desmascara a preguiça novamente. Esse é o cansaço que nós chamamos do cansaço especializado. Né? Você está cansado para quê? O que você está cansado? Quando existe um verdadeiro interesse, eu falei do homem com o futebol, mas poderia ser, sei lá, qualquer outra coisa, para uma mulher. Né? Então, de repente, se a mulher, se é um tipo de mulher que gosta muito de fazer compra de uma marca tal e, sei lá, a mulher chega cansada também, não aguenta mais nada e de repente liga a amiga falando, olha, a loja lá
de que você gosta, tá fechando, tá tudo com 90% de promoção. Aquela mulher que não aguentava mais também vai virar uma super heroína e vai sair também, porque ela tem muito interesse naquilo, ela quer muito aquilo, então ela cria força para realizar aquilo que ela quer, né? Então, a maior parte das vezes nós estamos cansados para algumas coisas. Isso é o que nós chamamos de fadiga da alma, né? É um afrouxamento da fibra moral. Cansado, mas só para algumas coisas, para as outras não. A fadiga real, ela é uma sobrecarga de verdadeiros sacrifícios. Tá? Então, quando a gente realiza, né, o que o mestre Samuel chama de super esforços, isso vai trazer, e é só depois de um grande esforço, aí depois eu vou fazer um super esforço. Então, eu fiz um grande esforço para trabalhar o dia inteiro. Aí, se eu vou precisar meditar de noite, então eu vou fazer um super esforço, porque eu já cheguei cansado, e agora eu vou precisar fazer um super esforço para meditar. Entende? Então, os super esforços são coisas que vão levar a gente para o despertar da consciência. A gente se doar mais para isso. Percebam que existe energia quando existe interesse, quando existe vontade. Então, se tem vontade de fazer compra, ou se tem vontade de jogar futebol, existe interesse, o cansaço se dissipa, porque existe energia da vontade. Entende? Então, o super esforço começa dali. Esse veneno que eu tinha comentado anteriormente, ele até tem a ver com essa palavra assédia, que era o nome da preguiça antes de se tornar preguiça, que é um nome mais moderno, para assédia. São Tomás de Aquino chamava assédia como uma tristeza ácida e fria. Então, é esse veneno, um ácido frio, que invade a alma ao pensar nos bens espirituais, na virtude, na bondade, no amor, no sacrifício, no doar-se, né? Porque vai exigir esse esforço, essa renúncia, esse sacrifício. Então, quando a gente pensa em ser virtuosos, quando a gente pensa em fazer o bem, quando a gente pensa em fazer amor, gerar amor, na verdade você vai ver que você vai precisar se esforçar, você vai precisar renunciar à preguiça, você vai precisar sacrificar a preguiça. Entende? Então, quando quando essa tristeza ácida e fria invade a alma, ela vai gerar dentro da gente um veneno azedo no coração. São Tomás de Aquino que fala isso, né? Criando antipatia e aversão pelo ser. Então, a gente vai esse veneno, ele é uma coisa amarga, uma coisa, né, que o mestre Samuel chama essa força de força venenosquiriana. É uma energia que o ego solta depois que ele se manifesta, né? Que fica rondando os nossos corpos, todos os corpos, do físico ao corpo causal, mental, emocional, todos eles ficam ali com essa energia tosca, criando aversão pelo divino. Uma energia venenosquiriana. O mestre diz assim: os átomos da preguiça são um grave obstáculo para o progresso até os mundos superiores. Os átomos da preguiça, esse veneno que ela libera dentro da gente, eles são um obstáculo para que a gente possa progredir para esse despertar da consciência. Quando a gente permite, porque é uma permissividade da consciência, aceitar essa tristeza ácida e fria, né, esse não fazer, esses delitos, eles vão depositando esse veneninho ali. Então, para a autorrealização, diz o mestre Samael, não são necessários apenas esforços. Os esforços naturalmente são úteis, não é? E maravilhosos, mas não são suficientes. Para a autorrealização são necessários super esforços íntimos, realizados dentro de nós mesmos, aqui e agora. Quem posterga, posterga pela preguiça. Então, o esforço de se manter atento agora já é um super esforço para nós seres humanos, porque a preguiça está aí também, a todo momento. Então a gente precisa o quê? Opa, volta para o ser, volta para o centro. Atenção. Vamos compreender o que está acontecendo aqui. Mas Samuel traz outra frase interessante para uma outra máscara, que é a máscara da falta de jeito. Então, pessoal, a gente está vendo vários detalhes da preguiça, né? Várias formas que ela consegue ludibriar nossa consciência.
Em relação a essa máscara do cansaço, isso acontece também para as pessoas não irem meditar, como a gente falou, mas também para as coisas maiores, como ir para participar de um retiro espiritual, ir participar de uma meditação mais longa, ir fazer práticas, ir para a convenção. Ah, vou ter que ir até São Paulo. Poxa vida, ter que me deslocar, ter que. Tudo isso deposita um veneninho na gente. Nessa máscara de falta de jeito, mas se fala assim: a maioria das pessoas se consideram vencidas antes de iniciar a luta, ou o trabalho esotérico gnóstico. Um eu derrotista, que a preguiça se associa ali. Então, antes de iniciar a luta, a pessoa já acha que ela já vai perder, já está vencida. Algumas pessoas acham que para meditar você vai precisar de diploma, você vai ter que ter uma mente né, super inteligente. Não tem nada disso, pessoal. Isso são desculpas da preguiça. Para entender os mistérios da vida, não precisa de nada disso. Grandes mestres, como o próprio Jesus Cristo, nunca foi numa faculdade. Hermes Trismegistus nunca precisou ir para uma faculdade. Porque a verdadeira sabedoria, ela vem do ser, e não do racionalismo falso, do intelecto. A mente, pessoal, e tentar pensar sobre as coisas, ela só gera mais confusão. A gente precisa aprender a amar, ter essa vibração dentro da gente. Então, muitas pessoas falam, gostaria tanto de fazer meditação bem feita, mas não é para mim. Gostaria tanto, né, de começar a meditar, mas não, meditação não é para mim. O que é isso, pessoal? É a máscara da falta de jeito. Acha que você não tem jeito. Acha que não é para você. Tenho tanta vontade de realizar o curso de missionário, de instrutor, de difundir a gnose. Tenho tanta vontade, gostaria tanto de ir para a convenção. Não tenho jeito, não nasci para isso. Essa máscara da falta de jeito, né, ela se associa muito com a máscara dos bons desejos. São desejos ineficazes que nunca vão virar realidade. Que é assim, não é que eu não quero, eu desejo. Então você tem a firme convicção que você tem o desejo de ir, de fato, até pode ter realmente. Eu desejaria tanto fazer isso, gostaria tanto de começar a meditar, não tenho jeito, não nasci para isso. Veja que a preguiça, ela prefere sempre o verbo no condicional. Desejaria, gostaria. Pessoal, basta a gente iniciar de maneira sincera o esforço, que a capacidade vai aparecer. Por quê? Porque o ser interior profundo, o Cristo íntimo, o ser interno, ele sempre vai auxiliar a boa vontade. Porque a boa vontade, ela é uma energia muito superior. Ela vibra alto, ela abre o campo para o espiritual. Então, sempre que você for realizar algo pelo amor, pelo bem interior, pela sua evolução interior, você vai ter um amparo espiritual. Não estou falando que não vão ter dificuldades. As dificuldades fazem parte, basta estar vivo. Então, o ser sempre auxilia a boa vontade e o sacrifício. Já os desejos, né, é a máscara é mais um truque para enganar a consciência. Atento a isso. Tem essa frase de Tomás de Kempis, né, uma encarnação também do Mestre Samael, que diz assim: não há quem sustente uma luta mais árdua do que aquele que se tenta vencer a si próprio. Né? Então, é isso. A gente precisa aprender a sustentar essa luta interior, né, para que a gente não perca o fio da meada, o caminho, a senda do aprimoramento. Então, queridos, Deus, o universo, a espiritualidade nunca vai negar a graça a quem faz o que dele depende. Okay? Então, a graça sempre vai vir. A última máscara que a gente vai tratar hoje é a máscara do melhor momento. Isso é o que se chama em psicologia a enfermidade do amanhã, diz o Mestre Samael. Enquanto um homem disser amanhã, nunca mudará. Você fala, amanhã eu vou começar a meditar. Ou, não, daqui um mês eu vou começar a meditar. Depois que meus filhos se formarem, eu vou começar a meditar. Agora não é o momento ideal. Isso é uma enfermidade psicológica, que a preguiça se utiliza como uma máscara
para poder sempre esperar pela situação propícia, para poder sempre renunciar à altura espiritual, para a repugnância ao Cristo novamente. Sempre espera pela situação propícia e a convicção de que realmente se quer. Então a pessoa ela tem certeza que ela quer, mas, queridos, o tempo real é agora. E quem adia acaba recusando. Só podemos, então, escolher o agora. Então, vou para a convenção, na próxima convenção eu vou. É só um padrão. Quando não queremos fazer oportunamente as coisas que desejamos, que podemos, pouco depois, quando queremos, já não podemos mais. Então, hoje, se você pode e não quer, lá na frente você vai querer e não vai poder. Tem algumas passagens do Mestre Samael com alguns discípulos, né, que não podiam mais fazer runas, por exemplo, porque estava acamado, mas queriam muito, mas já não podiam mais. Qual é o antídoto, pessoal, para a preguiça? A gente viu então as máscaras dela. Qual que é o antídoto da preguiça? Qual é a virtude que vai se opor a essa preguiça? É a ação. Parecido com ação. Diligência. Diligência, muito bem, Laírton. O nome é diligência, pessoal. Então, quem nunca viu uma diligência, está aqui. Isso daqui é uma diligência. Era uma carruagem que corria rápido pelo deserto para entregar as cartas, né, as informações importantes, com vários cavalos, né? Então, por ser rápida, por ser prestativa, era considerada diligência. Mas sabe o que significa a palavra diligere, do latim? Diligere significa amar. Então, o contrário da preguiça é amar. Diligens, aquele que ama. Então, muito mais do que a ação por si só, é uma ação com carinho, é uma ação com alegria, com prontidão, é uma ação para realizar da melhor maneira aquilo que nós vamos fazer. Então, é uma ação que é o contrário da assédia, daquela tristeza fria. Então, é o contrário daquilo, é fazer com alegria, fazer, puxa, eu quero fazer isso, eu estou pronto para fazer isso, eu quero fazer da melhor maneira, eu faço com alegria e com prontidão. Então, por eu fazer isso daquela maneira, também vai atrair átomos de alegria e de amor para mim. Então, o bem, mesmo que ele seja difícil, mesmo que ele seja árduo, eu vou fazer com alegria e bom humor, com boa vontade. Então, a preguiça, ela vai detestar, né, o que o amor abraça. A preguiça, ela acaba se entristecendo com que o amor se alegra, com que o Cristo se alegra. Então, pessoal, é diferente de realizar com pressa. Né? Por mais que a diligência seja rápida, ela é bem diferente de realizar com pressa. E sim, com carinho, com atenção, com zelo. Quem é laborioso, aproveita o tempo. Faz o que deve e está no que faz. Não por rotina, nem para ocupar as horas, mas como fruto de uma reflexão atenta e ponderada. Por isso está diligente o que ama, o que aprecia, e escolhe alguma coisa depois de uma atenção esmerada e cuidadosa. Então, quando eu for fazer, eu vou fazer aquilo e eu vou estar atento no que eu estou fazendo, eu vou estar no que eu faço. E eu vou fazer isso como um fruto de uma reflexão ponderada. Ou seja, eu vou estar atento, eu vou ponderar sobre o que eu devo fazer. Depois que eu terminar, eu vou escolher alguma outra coisa para fazer com uma atenção e cuidado também propício. Não vou sair só fazendo as coisas que eu preciso fazer. Então, não é diligente aquele que fica se precipitando, mas sim quem trabalha com amor e de maneira primorosa. A gente falou, diligente está muito mais próximo do devagar. Com calma, devagar, sem que isso signifique ociosidade. Acumular corridas e mais corridas é acumular ventos. Tá? Então, a diligência, ela exige calma e força. É muito mais fácil a gente ir por uma rotina febril do que a gente ter coragem de se enfrentar consigo e de agarrar com firmeza o leme da nossa vida. Controlar de maneira enérgica o rumo da nossa navegação. Então, tem uma frase do patrono gnóstico, Santo Agostinho, tem um filme maravilhoso dele também, diz assim: corres bem, corres muito, corres rápido, mas fora do caminho. O que adianta, pessoal, a gente ter uma rotina febril
mas fora do caminho, nada vai adiantar. Então, vamos apreciar o valor dos deveres que temos a cumprir e para escolher com mais consciência como fruto dessa reflexão ponderada. Então, queridos, é meditar para agir. E isso requer também que a gente tenha uma abertura da intuição, para a gente aprender a ouvir o nosso ser interior profundo, a nossa mãe divina, ouvir a nossa alma. Quais são as tarefas prioritárias para o nosso ser? Isso é o necessário. É diferenciar entre muitas coisas e uma só coisa necessária. Lembra de uma passagem bíblica também, quando Jesus se dirigiu para Marta em Betânia, numa censura que ele fez para ela. Ele fala assim: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Não sei se vocês lembram, mas é aquela passagem que Marta está ali fazendo um monte de coisa para ajudar, para prestar serviço para Jesus, para dar de comer aos discípulos, está fazendo várias coisas. E Jesus estava proferindo uma palestra. Imagina o Cristo trazendo uma palestra para as pessoas, falando sobre o amor, falando sobre a vida, sobre os reinos superiores. E Maria, em vez de estar lá ajudando Marta, estava lá ouvindo a ele, atenta. E Marta estava ali, cabisbaixa com aquilo, e ela escolheu o errado. Ela não ponderou sobre entre fazer comida e ouvir o Cristo. Então, diferenciar entre muitas coisas e uma só coisa necessária. Faz o que deves, a vontade do Pai, o certo. Diz o mestre Samael, a autorrealização íntima do ser é exclusiva para os homens e mulheres de telema, de vontade. Aqueles que realmente querem conquistar o céu. Então, queridos, precisamos começar a dar prioridade às nossas obrigações. De repente, você está aí numa escolha entre, não sei se eu vou fazer uma viagem, ou se eu vou para a convenção, não sei se eu vou lá e vou me indispor com o meu chefe de pedir 2 dias para ele, para eu ir para a convenção, de repente eu conseguir negociar, né? Ou período de férias das crianças, tá? Você vai tirar férias também, só que você vai viajar, tira 2 dias. Veja se isso faz sentido para você. Você dá uma importância, né, na qualidade do que você vai realizar. Não é relativo a um tempo que não dispomos, mas sim dar qualidade, atenção, carinho e interesse naquilo. E a outra coisa é aprender a dar prioridade cronológica, né? Não é dedicar longo tempo, mas é sim fazer o quanto antes os deveres primordiais e não deixar para depois. Então, reflitamos sobre isso, sobre esse aspecto da diligência, que é o quê? Dar prioridade às obrigações. Certo? A preguiça se transmuta na atividade prudente, diz o mestre Samuel. Então, a atividade prudente é aquela que eu estou realmente reflexionando sobre aquilo. Então, muitas pessoas vão dar para o ser, para a tua espiritualidade, apenas as sobras do tempo, só o que sobrar. E quando a gente faz isso, pessoal, na verdade, o ser só lamenta. Por quê? Porque você não está dedicando diligência ali. Não há amor. Falar, sobrou um tempinho aqui. Hoje é domingo, vai sobrar um tempinho para eu fazer uma reflexão. Vai dar um tempinho para eu fazer uma pequena meditaçãozinha. Veja que não há diligência porque não há amor. Então, o amor, ele vai proteger esse espaço de tempo. Ele vai se tornar um tempo sagrado. Então, o período da manhã, o período da noite, são tempos sagrados para a gente refletir sobre o dia, são tempos sagrados para a gente poder entrar em contato com o nosso ser. A diligência, ela ama o antes e detesta o depois. Então, a virtude da ordem, que vai estar intimamente relacionada com a virtude da diligência, ela estabelece prioridades, o que é mais importante. Ela organiza as atividades e o tempo dessas atividades. Então, ela tem uma hierarquização, né? Só que ela escolhe isso através da maneira de praticar o amor e não do ego, da cobiça, da preguiça. Ela vai sobre onde eu posso mais, né, fazer com que o amor ressoe.
Então, amar é querer bem, o que significa, por um lado, querer mesmo, querer de verdade, e por outro, querer fazer o bem e tornar feliz a pessoa amada. Amar é dar, ou melhor, é dar-se. Não é a procura interesseira de si mesmo através do prazer, das satisfações ou das compensações obtidas dos outros. Então, queridos, amar é doar-se. E é querer de verdade, e não um falso querer. Feito? Amar tem a ver, sim, em fazer o bem e querer também fazer a pessoa amada feliz. Não às suas custas, não é isso. Mas é sim, é se doar, é sim, é se sacrificar. E não é procurando interesse de si, pra, através do prazer, das satisfações e das compensações. Quando existe amor e obediência aos ideais, a ordem é poderosa. A ordem, então, que a gente vai estabelecer uma rotina que não é mais uma rotina viciada, mas sim oblativa, ela vai trazer disciplina. E quando a gente tem uma ordem disciplinada, ela vai canalizar e vai efetivar o amor. Então eu vou conseguir ainda dar mais amor. Quando tiver ordem, multiplicar-se-á o seu tempo e, portanto, poderá dar maior glória ao ser interior profundo, ao seu Cristo, e trabalhando mais a seu serviço. São traiçoeiras as faltas de ordem que nós temos, essas preguicinhas que nos fazem sorrir. Um atraso, um descuido, um adiamento, uma procrastinação, sempre escorado numa boa desculpa. São vários modos de fazer murchar os melhores propósitos e os mais belos ideais que nós temos. Então, queridos, a gente tem mesmo que fazer um plano de vida bem meditado e bem distribuído, que vai criar os canais para a gente efetivar o amor, de fazer o bem, enquanto a gente ainda está nesse plano. Então, para a gente ir finalizando, pessoal, a laboriosidade é aquele que ama o trabalho, por isso se esforça para fazê-lo muito e bem. Aquele que vê o trabalho como fardo vai sempre buscar fugir do trabalho. Então, o preguiçoso sempre vai encarar trabalho como fardo e vai tentar se livrar dele o quanto antes. Então, ele faz rápido. O preguiçoso ele faz rápido para terminar rápido, porque ele já não aguenta aquilo. Então, ele não faz com esse ideal, com essa mentalidade. Então, faz o que deves e está no que faz, como uma alma de artista, detalhista. Nenhuma ocupação é grande ou pequena. Se você vai lavar um prato, olha só que interessante, pessoal, vale muito mais a pena você lavar um prato bem feito, com amor, com atenção, do que você lavar 1000 pratos de qualquer jeito. Por quê? Porque a gente está falando sobre a vida, pessoal, sobre o despertar do amor. Se você fizer com um prato, isso bem feito, isso já vai valer muito mais do que você ter lavado 1000 pratos, porque não vale a pena na vida. É só mais uma mecanicidade. Isso é roda de samsara, está preso na lavação de prato. Agora, quando você faz de uma vez, de um só prato, com muito carinho e atenção, pronto. Estou falando de um prato que é uma coisa muito simples, mas expanda a consciência para tudo. Então você está preso ali nos detalhes, né? Sentindo, com todos os seus sentidos, os 5 sentidos presos naquilo do que você está fazendo. Você está imerso naquilo e você se compraz com aquilo que você está fazendo. Muito diferente de ver o trabalho como um fardo. Queridos, quem quiser guardar a sua vida, perdê-la. Quem quiser poupar a sua vida, vai se esvaziar, vai se perder. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, ao Cristo íntimo, aquele que se sacrifica, aquele que se esforça, a encontrará. Quem quiser encarnar o Cristo, tem que renunciar à vida fácil. Quem quiser encarnar o ser interior profundo, não se pode entrar no reino de Deus sem um empenho esforçado. O reino dos céus, diz o Cristo, é arrebatado à força e são os violentos, ou seja, os que lutam energicamente, que o conquistam. É aqueles que têm vibração, que estão vibrando nessa força, que querem expandir a força do Cristo. Cada vez mais. Força, vida. E é isso que a gente espera, pessoal, da convenção. Vida. A gente quer levar essa vida a muita gente. Mas o que o Mestre Samuel vê
Já lá em 71, no Manifesto Gnóstico 71, ele fala assim: vejo indolência, preguiça em nossos irmãos em relação com o Congresso Gnóstico a se celebrar. As pessoas dormem profundamente, não veem o que está acontecendo nesses congressos, nessas convenções, nesses encontros, nesses retiros que existem. Existe força do Cristo. Isso que é o que é o caminho espiritual que a gente estava comentando no começo. Para a gente finalizar, vamos ler essas palavras do Mestre. Para salvar-nos da destruição, devemos ter continuamente inquietudes solares, e para isso é necessário que coloquemos nosso centro magnético na essência, na consciência. É lamentável observar como os estudantes da gnose mantêm o centro magnético nas questões da falsa personalidade, nos acontecimentos triviais do dia a dia, nas modas passageiras, nas conversas insubstanciais e ambíguas, nos negócios, nas telenovelas, no cinema, no jogo de futebol, em tudo que só alimenta os eus e controlam a falsa personalidade. Devemos encarar seriamente o seguinte axioma fundamental: a única coisa importante na vida é a transformação radical, total e definitiva. Tudo mais, francamente, não tem a menor importância. É do tempo e vai ficar no tempo. Então, a gente precisa subir essa encosta íngreme da transformação interior e galgar os mais altos níveis espirituais. A maior santidade possível, a maior integridade possível que a gente alcançar nessa vida. E é nessa força que nós esperamos vocês na 11ª Convenção Nacional Gnóstica. Amor, o único caminho. Né? É nessa força que nós esperamos que todos vocês possam se inscrever, porque faz parte do caminho espiritual nosso trilhar essa senda. Para realizar a inscrição integral, a pré-inscrição para a convenção, está aqui o site, tá? Muito fácil colocar convenção.iga Brasil ou entrar no site do Iga Brasil, vai ter lá a convenção, né? E ali você vai fazer a sua inscrição. Vou colocar aqui para vocês o site rapidinho. Um site feito com muito amor. Não sei se vocês estão conseguindo ver o site, então, né? Sim. Então, está aqui. Nós temos os vídeos da convenção falando sobre o amor, sobre o espírito da convenção também. E para vocês que estão ouvindo essa conferência, a gente vai fazer uma promoção e a pré-inscrição vai poder ser feita através de R$100. E aí, quando você for fazer a inscrição, você vai colocar no nome, vai colocar assim, ó, Silvia Proença. E depois você vai colocar aqui, ó, o nome. Conferência. Já vai entender que você assistiu a conferência e vai estar com esse código aqui que faz com que você pague R$100 para pré-inscrição. Ok? E aí depois você vai acertar o restante do nível 2. Quando for lá, você já garante o nível 2. Inscrições nesse Pix, junto com a Fernanda, tá? Aí você pode enviar os comprovantes ali nesse número de celular mesmo. Tá ok? Bom, queridos, o Cristo íntimo, a palavra, o Logos, Criador, vivendo sempre em constante atividade, tem que eliminar em nosso interior, em si mesmo e por si mesmo, os elementos indesejáveis da inércia, da preguiça, do estancamento. O Adão Cristo nasce da semente. O grão, a semente, necessita dessa vontade, pessoal, dessa telema, dessa força, dessa vibração entusiástica, para que germine heroicamente o super-homem. O nascimento deste não é o resultado da evolução mecânica. Só vou viver que vai nascer. Não vai acontecer. Precisa dessa vibração, dessa força. Acordai, irmãos gnósticos, que nosso lema de vida é telema. A autorrealização íntima é somente para os homens e mulheres de telema. Marchai adiante, irmãos gnósticos, com passo firme e decidido. Recordai desse nosso lema de vida, que é telema, essa força. Então, queridos, fica aí minha gratidão a todos pela presença, por terem ouvido essa palestra. Eu vos aguardo aí, 11ª Convenção Nacional Gnóstica. Então, gratidão, paz reverencial a todos.